As doenças cardiovasculares são responsáveis por 30% de todas as mortes registradas aqui no Brasil. É uma média de uma morte a cada 40 segundos. Um detalhe importante é que elas podem acontecer em qualquer idade. Hábitos alimentares ruins, o tabagismo, o sedentarismo são alguns dos fatores que aumentam em muito os riscos para o coração. Para falar de saúde cardíaca, prevenção e pequenas mudanças de hábito, nós conversamos hoje com o cardiologista Dr. Fernando Graça Aranha. Olá, doutor. Para a gente começar, fala-se muito em doença cardiovascular. O que é a doença cardiovascular? Olá. Bom, as doenças cardiovasculares são muito frequentes, né? Muito prevalentes, como você citou, acometem um número enorme de pessoas e matam no mundo todo, não só aqui no Brasil, né? No mundo todo, uma quantidade enorme de pessoas, realmente um percentual variável entre os países, mas enorme e importante. As doenças principais, quando a gente chama de cardiovasculares, a gente está falando do infarto, conhecido infarto, do miocárdio, que é causado pela oclusão de uma artéria, que é um vasinho sanguíneo, são vários no coração, algum deles se oclui e causa uma morte da musculatura do coração. Esse é o infarto. E as consequências dele, que ele pode matar imediatamente, ele pode gerar sequelas e manifestas através de insuficiência cardíaca, que o coração fica fraco com o tempo e a pessoa pode morrer disso anos depois. E a gente também não pode afastar desse conceito os AVCs, os derrames, os infartos cerebrais, que são basicamente causados pelo mesmo mecanismo, obstrução do encanamento das artérias do cérebro, no caso, né? Então, em linhas gerais, essas são as principais doenças, as doenças cerebrovasculares e as doenças cardiovasculares, né? O que pode causar uma doença dessa, doutor? Bom, a causa básica é o entupimento do encanamento. Esse entupimento ele não é súbito, né? Ele se manifesta muitas das vezes de forma súbita, porque acontece a formação de um coágulo, por exemplo, em cima de um entupimento, de uma plaquinha de gordura que está ali se formando há muitos anos. Então, a rigor, e na maioria dos casos, essa doença vem sendo construída devagarinho ao longo de anos, décadas até que num determinado momento aquela obstrução que era até então parcial tem a formação de um coágulo em cima dela e aí sim aquela artéria, que pode ser pequenininha, pode ser enorme, pode ser uma grande artéria do pescoço que se chama carótida ou do coração, a coronária principal, a coronária esquerda, o tronco da coronária esquerda, se obstrui e aí causa um infarto maior ou menor na medida do tamanho, do calibre dessa artéria e da quantidade de tecido que ela seja responsável por nutrir, né? Mas o que causa, no final das contas, é a obstrução. Agora, o que causa a obstrução, aí são dezenas de fatores, você citou no início, alimentação, hereditariedade, o fumo, os hábitos mesmo de vida, né, são muito importantes. Diabetes, várias outras doenças. Voltando um pouquinho ali no entupimento do encanamento, como o senhor disse, isso é silencioso, né, doutor? Sim, silencioso. Quando ele se manifesta, ele tem duas maneiras de se manifestar. Ou a pior maneira possível, que é nesse ponto que eu citei antes, tem um entupimento lá há muitos anos, de um percentual qualquer da artéria, ele obstrui 50% da artéria descendente anterior a uma determinada artéria do coração. E muitas das vezes não causa sintoma nenhum, a pessoa pode estar até fazendo grandes esforços sem sentir nada. E um belo dia, ali se forma um coágulo em cima e a obstrução passa a ser total. Então, naquele momento, a pessoa se sente muito mal, pode até morrer subitamente, aliás, é uma causa importante de morte súbita, essas pessoas que dormem e não acordam porque morreram, ou outras que estão fazendo alguma atividade qualquer, às vezes vendo televisão e morrem, a gente chama de morte súbita, que é a morte que não teve nenhum aviso, assim, nenhum sinal de que ia acontecer, né? É o conceito de morte súbita. Mas a doença já existia, portanto era silenciosa. Daí a importância capital não só de prevenir, como do famoso check-up, de ficar de vez em quando procurando para ver se existe substrato, se existe a doença já lá, que como você citou, é silenciosa até que se manifeste. A outra maneira dela se manifestar, que não é súbita, é quando os níveis de entupimento, de obstrução já estão graves o suficiente para que a pessoa comece de fato a ter dor no peito quando faz algum esforço, ou ter falta de ar quando sobe uma escada, aí já pode ser manifestação de entupimentos que já vêm de muitos anos e estão ficando cada vez mais graves, né? Dor no peito, coração dói, doutor? Dói, coração dói.
Dói porque está doente? Dói porque está doente, dizem que dói até por causa de amor, né? Sei lá. Mas dói porque está... Dói, sim, dói. Essa história de que coração não dói, ela é um mito. É porque existe uma outra verdade, que o infarto pode acontecer sem dor. Daí a história de que o coração não dói. Mas o coração, ele é um músculo e quando ele está sem nutrição adequada, sem suprimento adequado de oxigênio, ele dói sim. Só que existem situações que ele não dói nada. Por exemplo, se o sujeito tiver um infarto num coração transplantado, o coração dele é transplantado, ele não vai ter dor nenhuma, obviamente, porque o coração não tem inervação para ter dor. Mas existem outras situações que não são tão raras, que a pessoa infarta sem ter dor. Por exemplo, o diabético, quando ele infarta, ele também tem dor, mas é mais frequente no diabético não ter dor quando infarta do que o não diabético. O paciente, às vezes, mais idoso, ele infarta sem dor também. Mas o mais comum é ter algum tipo de dor. E o problema é que a dor, na maioria das vezes, ela é que a gente chama de atípica, ela não é característica. A dor característica do infarto existe. É uma dor em caráter que a gente chama opressivo, como se fosse alguém apertando aqui fortemente o peito, ou alguns dizem que tem alguém botando um peso bem no meio, mas ela pode ser caracterizada como uma pontada, como uma facada, como uma queimação, pode ser caracterizada ou irradiando para o membro superior esquerdo, às vezes até para o membro superior direito. Às vezes o paciente chega com a dor, referindo que a dor é no abdômen e é um infarto, às vezes da parede inferior do coração, por isso a questão da localização. Então eu costumo dizer que o mais típico é a dor ser atípica, ela não ser típica. Por isso que a gente sempre diz que se a dor é do umbigo para cima, vai procurar um pronto-socorro. Se for uma dor nova, principalmente uma dor que a pessoa nunca sentiu, ela tem que procurar o socorro imediatamente. Porque às vezes ele está acostumado, ele já sabe o que é aquela dor. Ah, é uma dor no meu estômago, eu tenho sempre. Aí é outra história. Mas se é uma dor inédita, que a pessoa nunca teve, o mais seguro é procurar. Frequentemente a gente atende pacientes com infarto que estão tendo dor há vários dias e estão atribuindo essa dor a outras causas, porque a gente tem a tendência a negar, algumas pessoas têm a tendência a negar o que seja mais grave, outros não, né? São hipocondríacos que têm a tendência a exagerar, mas na dúvida esses são melhor atendidos, que vão mais rápido, né? Mas às vezes a pessoa chega já dizendo de estou há vários dias com uma dorzinha aqui, mas eu estava achando que era estômago, tomei remédio para não sei o quê, até coluna, isso, aquilo, e a gente vê, é um infarto. O sujeito já vinha com dor, e de repente naquele dia ficou pior, aí por isso ele foi e está com infarto ali. Bem, essas doenças, além de serem silenciosas, também não têm idade para acontecer. Mas com que idade eu já devo procurar um cardiologista para ver como é que está essa parte cardiovascular? Não tem idade, a gente vê... Hoje se diz assim, as pessoas estão tendo infarto cada vez mais jovens. Isso não é verdade. As pessoas sempre tiveram infarto, principalmente depois da quarta década, mas existem os pacientes que têm infarto novos sim. Tá? E aí, às vezes já não é uma obstrução que vem devagarinho, às vezes é a formação de um coágulo, às vezes é por conta de algum remédio que está tomando, alguma droga. Tem muita gente que toma alguns remédios para exercício, para aumentar desempenho e que aumenta a possibilidade de formar coágulo dentro do coração. Então tem infarto em qualquer idade. Claro que ele é mais frequente após a quarta, quinta década e fica bem frequente a partir de então. E a mulher ela é um pouquinho poupada durante uma determinada fase. A mulher ela costuma, em média, ter a doença manifesta um pouco depois do homem, em média, por conta de uma proteção hormonal, mas a mulher, depois da menopausa, ela tende a seguir a doença de forma semelhante à do homem, com agravante, que a mulher ela acaba tendo a doença quando tem, embora ela tenha menos doença, em termos quantitativos, a quantidade de mulheres doentes seja menor, quando ela está doente, o comportamento na mulher é pior. O prognóstico do infarto na mulher, se forem 2 infartos iguais, tende a ser pior que no homem. A mulher tem um risco maior quando ela tem a doença, por incrível que pareça. Embora seja pouquinho menos frequente a doença na mulher, porque ela se manifesta um pouquinho mais tarde. Né? Hereditariedade. Se o meu pai, meu avô, minha mãe, minha avó tiveram ou têm problema de coração, significa que eu vou ter também? Não significa que você vai ter também, mas é uma das coisas que o médico que for te atender para fazer uma avaliação de risco, por exemplo, ele vai levar em conta. Se um indivíduo chega
com 60 anos de idade, ou 50, qualquer idade, e chega no consultório contando que os pais deles, os tios, os irmãos, todo mundo vive muito, ninguém tem nada, que os pais têm, um tem 105, outro tem 95 e nunca tiveram nada, aí a gente sabe que ele está, sob esse ponto de vista, protegido. Se por outro lado a pessoa chega a essa mesma idade e diz que o pai morreu com 42 anos de infarto e nunca fumou, a mãe também teve que operar o coração com 45 e tal, a gente já sabe que essa pessoa tem uma chance maior, sob essa análise específica, de ter. Então, isso tudo, por que isso é importante? Porque qualquer pessoa que chega no consultório para fazer uma avaliação de risco, a gente lida com uma questão de tentar analisar vários parâmetros, se fuma, se tem pressão alta, como é que é o colesterol, se tem história familiar, se faz exercício, peso, um monte de questionamentos, e consegue enquadrar, vamos dizer assim, essa pessoa como tendo um risco muito baixo de ter um evento nos próximos anos, evento que eu chamo de um infarto, um AVC, ou um risco, se ela tiver um risco muito baixo, a gente dá uma recomendação específica, volta daqui a 2 anos para a gente rever e tal. Ou a gente chega à conclusão que tem um risco altíssimo, aquele que eu contei dos pais que morreram cedo, e ainda por cima ele fuma e tal, então a gente tem que ir bem a fundo dele. E também esse é fácil, tem risco alto, a gente vai fazer os exames mais aprofundados e tudo. O grande problema é o pessoal que está no meio, que é um risco que a gente chama intermediário. Esses que às vezes têm desfechos inesperados. Eles são encarados como de baixo risco. Não, está tudo bem, e daqui a 3 meses tem um infarto. E aí é frequente, a gente recebe pacientes assim, eu fui no médico há 6 meses, disse que não tinha nada, que estava tudo bem e tal. É o risco intermediário, é aquele que não estava óbvio que ele tinha a possibilidade de ter a doença. Por isso é muito importante ter acesso a um bom check-up para realmente avaliar o risco, principalmente desses que o risco é da área cinzenta, é o pessoal do risco intermediário que a gente chama. Bem, em fatores de risco, sedentarismo, tabagismo e a comida, doutor. O quão a alimentação é vilã para o coração? A alimentação ela é muito importante, mas esse é um assunto por si só que ele já é gigante, porque a alimentação, embora seja um dos fatores de risco capitais aí para o risco cardiovascular, e não só o cardiovascular, o risco de doenças em geral, a gente tem uma série de conceitos que possivelmente estão errados, entendeu? Então, por exemplo, a gente aprendeu, todo mundo da nossa geração aprendeu desde os anos 60, 70, que a pior coisa do mundo é comer gordura. Hoje em dia já sabe que não é bem assim. Hoje em dia já sabe que o problema principal não está na gordura, está nos alimentos que a gente chama de carboidratos refinados, que é os alimentos derivados da farinha de trigo, o arroz, os sucos de fruta muito ruins, batata, a cerveja, infelizmente, é um alimento ruim também para isso. Esses alimentos, eles têm um impacto no nosso organismo muito ruim. Eles aumentam muito o nosso nível de açúcar no sangue logo depois que eles são ingeridos, e a consequência disso é terrível. Eles são alimentos que a gente chama hoje de inflamatórios, e eles provocam o aumento de um hormônio chamado insulina no nosso sangue, que aumenta muito, para poder dar conta desse açúcar que aumentou bastante. E essa insulina tem efeitos devastadores em algumas pessoas, não em todas. Algumas pessoas lidam bem com isso, mas outras têm uma condição chamada resistência, ou desenvolvem uma condição chamada resistência à insulina, e aí essas pessoas elas vão evoluir com obesidade, diabetes tipo 2, principalmente, ou as duas coisas juntas, ou uma delas, e uma série de consequências dessas alterações, que chegamos então também nas doenças cardiovasculares. Doutor, para nós encerrarmos, que conselho que o senhor daria para que as pessoas pudessem manter o coração, suas veias, o seu encanamento saudável? Bom, eu daria 2 conselhos. Primeiro, antes de dar o como manter, é de descobrir se ele está saudável. Isso é fundamental, porque aí ele não chega naquele ponto que a gente falou no início, de correr, porque está infartando. Grande parte dos infartos, voltando, morre antes de chegar no hospital, são as tais mortes súbitas. Então, quando a gente chega ao ponto de ter um infarto, é terrível. Claro que tem tratamento, cada vez melhor, mas a chance de você nem chegar no hospital é real e perigosíssima.
Então a gente tem que descobrir se tem a doença. Isso é um bom médico, um bom check-up, dá para descobrir sempre, né? Não basta ir no médico e fazer um eletrozinho e um outro exame. Tem que conversar muito, ele tem que avaliar o risco e aí, em função disso, ele vai ver se precisa fazer algum exame adicional ou não. Então isso é muito importante. Agora, como evitar? Bom, a gente não consegue evitar a nossa carga genética, a gente não consegue evitar, em alguma medida, o estresse, né? A gente até consegue e deve tentar sempre, mas muitas vezes isso é mais fácil falar do que fazer, né? Você tem que estressar menos, é difícil a gente, na prática, na maioria das vezes, fazer isso, embora seja importante a própria pessoa tentar, né? O que a gente pode investir hoje é no cigarro. O cigarro realmente é uma porcaria, ele é o pior fator de risco para a doença vascular, para o entupimento das artérias, mas hoje o brasileiro fuma muito menos do que fumava, isso é público e notório, as estatísticas são claras nos Estados Unidos, Brasil, quase todos os países do Ocidente se fuma muito menos. E a questão da alimentação é muito importante. E aí tem que ter um bom médico acompanhando, um nutricionista, alguém que realmente esteja estudando, esteja bem atualizado nesse assunto para acompanhar, né? Além disso, é muito importante também a atividade física. Não precisa ser necessariamente supervisionada, mas ela tem que ser pelo menos avalizada ou recomendada por alguém em função do seu risco. Eventualmente tem situações que o cara não pode fazer exercício porque está muito doente, mas via de regra o exercício é bom sim, mesmo para os que tenham doença, desde que na carga devida, com o exercício adequado, né? Basicamente essas são as principais, né? Cigarro, exercício, alimentação e o controle do colesterol também, mas que está ligado de certa forma a essas outras coisas, né? A alimentação, ao exercício. Doutor Fernando, obrigada pelas suas orientações e até uma próxima. Até logo.